E a semana começa com os possíveis desdobramentos para o caso do bloqueio do X no Brasil. Hoje começou a contagem do prazo para que os órgãos públicos e os advogados que pretendem representar a plataforma no país enviem as informações solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eles terão até o próximo sábado, dia 28 de setembro, para fornecer a documentação exigida pelo ministro Alexandre de Moraes. Além disso, a Polícia Federal e a Anatel devem encaminhar relatórios sobre a possibilidade de acesso ao X para o cálculo de eventuais multas. Segundo a CNN, a defesa do X está preparando um pedido formal ao STF para que a plataforma volte a operar no Brasil. O documento deve ser apresentado ainda nesta semana ao ministro Alexandre de Moraes. O objetivo dos advogados da rede social é mostrar que as ordens do ministro para que o X indicasse um representante legal no país, bloqueasse perfis e pagasse as multas aplicadas pela Justiça brasileira foram então cumpridas. Ana, bom, não sei o que mais falta agora. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo aí para que a plataforma, para que a Rede X apresente novos documentos nesse final de semana. A plataforma indicou uma representante legal, uma advogada, Raquel Villanova Conceição, mas ainda assim parece que não foi suficiente. Pagou 14 milhões em multa, bloqueou uma série de perfis que foram ordenados pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ainda assim o ministro abriu prazo para que a plataforma aí entregue nova documentação para que, enfim, o ministro analise a volta do X no Brasil. Paula, sabe o que esse caso está lembrando? Está lembrando o caso do Daniel Silveira, porque o Alexandre de Moraes não quer soltar o Daniel Silveira. Então, paga a multa, quando depois estabelece uma multa. Paga a multa, estabelece mais alguma coisa. Aquilo é cumprido, estabelece outra coisa. É a mesma coisa. O Alexandre de Moraes ele não está preocupado com o devido processo legal, a gente sempre fala aqui, ou com respeito às nossas leis, ou com os recursos que são aplicados por parte da defesa e aceitos, né? Já que o recurso é aplicado diante de uma demanda do ministro, não adianta, pode pagar multa, ele vai sempre inventar alguma coisa agora para que, assim como o Daniel Silveira continue preso, assim como o Felipe Martins continuou preso, depois de provar quantas vezes que ele não saiu do Brasil. Foi Uber, foi papel de imigração, foi, enfim, passagem aérea, e ele continuou preso. 6 meses. A mesma coisa vai ser com essa novela do X, porque ele não quer que o X seja restabelecido no Brasil. Porque o X, de uma certa forma, ele tem um poder de cobrança muito grande. O TikTok ou o Instagram, o próprio Facebook, são plataformas digitais, né, redes sociais, até de alguns debates políticos, mas essas redes sociais não são como o X. Quantas vezes nós divulgamos aqui que o PL 2630 caiu porque houve pressão no X, porque houve pressão no 8889, porque uma reforma não foi discutida, porque uma medida foi passada na calada da noite e alguém pegou aquilo ali, jogou no X e aquilo incendiou. Uma nota, por exemplo, da ministra Nízia Trindade sobre o aborto, uma nota muito mal feita, que contraria nossa Constituição mais uma vez, foi redigida na calada da noite e foi um auê na calada da noite, exatamente no Twitter, no X, e de manhã o Ministério da Saúde voltou atrás e disse: não, não é bem assim. Então, o X no Brasil, Paula, ele traz accountability, ele cobra, ele tem esse poder que as outras redes sociais não têm. E isso incomoda demais Alexandre de Moraes. Ontem nós tivemos no 4x4 o deputado Gustavo Gayer, que conversou por 30 minutos com o Elon Musk, e ele nos contou que o Elon Musk está preocupado exatamente com isso, com a liberdade de expressão do brasileiro. Nem que ele tenha que dar um passo para trás para dar outros passos para frente, mas que o X não pode morrer no Brasil
por causa disso tudo, né, que nós estamos vivendo no Brasil e que o mundo precisa ficar sabendo. Agora, não sei se o Alexandre de Moraes, acho que ele vai colocar outras tantas imposições, mesmo se o Elon Musk ele cumprir todas as imposições. Nós sabemos como a banda do Alexandre de Moraes toca. Ele vai inventar outra coisa e outra coisa e outra coisa, porque esse povo chato, falando de política, gostando de política, cobrando dos nossos governantes, não dá, né? Para o regime totalitário, isso é muito ruim. Bom, e hoje o secretário nacional de Políticas Digitais, o João Brant, anunciou que o X está próximo de retomar as suas operações no Brasil. A revelação foi feita durante uma entrevista ao portal UOL. Abre aspas. A decisão que o Alexandre de Moraes tomou o tempo inteiro colocava 3 condições para o X voltar. Essas condições estão praticamente preenchidas, fecha aspas. Brant explicou que a volta do X ao país envolve, além das questões legais, a superação da burocracia brasileira, especialmente no que diz respeito à representação legal da empresa. Silvia, aí queria trazer, porque nesse final de semana a Rede X foi lá e informou o nome da representante legal, a advogada Raquel de Oliveira Villanova Conceição, ela que já ocupava essa função antes do bloqueio da Rede X e antes do fechamento do escritório aqui no Brasil. Mas aí o ministro Alexandre de Moraes olhou para viu essa documentação, mas disse que não preenchia os requisitos necessários. E aí vou trazer aqui o que ele cobrou para além da indicação do nome da Raquel Villanova Conceição. A procuração societária original, outorgada pelos controladores da plataforma a essa advogada, o registro emitido pela junta comercial, nesse mesmo despacho, nessa mesma pedido, decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, ele deu 48 horas para que o X apresente, para que a Receita Federal e o Banco Central informem a situação legal da plataforma, para que a Secretaria Judiciária do STF apresente o balanço das multas acumuladas pelo aplicativo por descumprir as ordens do tribunal e também pediu que a Polícia Federal e a Anatel produzam relatórios sobre o acesso à rede social. Tudo isso ele pediu aqui nesse final de semana para formalizar, já que estamos falando de burocracia brasileira, para que o X volte a funcionar no Brasil. Nossa, caramba. Ele deve ter visto, tem um e-mail tá errado aqui, ó. Não tem com BR, o DDD, vamos trocar. É óbvio que o X vai fornecer todas essas informações, 14 milhões de reais de multa para o X, Twitter, para o Elon Musk. Ele deve ter dito para uma funcionária, faz um Pix, isso deve ser 2,5 milhões de reais. O que é isso para uma companhia como essa? É preciso olhar um pouco o pano de fundo dessa história. As pessoas dizem, mas o Elon Musk vai recuar para o ministro Alexandre de Moraes. O Elon Musk está defendendo 22 milhões de brasileiros que estão sem utilizar uma plataforma que presta serviço, uma plataforma de informação, uma plataforma onde eles debatem os assuntos mais variados que querem, uma plataforma livre. A liberdade digital, que hoje, à luz de 2024, é uma liberdade de expressão. O Elon Musk está defendendo a Constituição brasileira, porque na nossa Constituição está lá liberdade ampla e plena do exercício da sua expressão. Mas não, vejam vocês, precisa um americano dizer isso a um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um livro sobre a Constituição, para mostrar como está tudo errado. Então, o que foi feito o mundo já entendeu, o recado para o planeta já foi dado. O recado foi claro, o Brasil é um país onde as liberdades constitucionais foram tolhidas, há cerceamento de direitos fundamentais. Tanto que o Congresso americano, os deputados estão preocupados, que a porta-voz da Casa Branca se manifestou na semana passada. Nós estamos nas páginas das principais publicações do planeta, nos Estados Unidos e na Europa. Essa é a vitrine, esse é o lugar onde o ministro Alexandre de Moraes colocou o Brasil. E o que causa estranheza é o Supremo Tribunal Federal não defender a instituição Supremo Tribunal Federal, que deve ser preservada. Mas um homem que cometeu arbitrariedades e ilegalidades comprovadas, ou ele vai dizer que as conversas que a Folha de São Paulo publicou são inventadas, são fake. Ele não disse isso até hoje.
Então, se não foram inventadas, ali contém arbitrariedades, ilegalidades, crimes ou problemas de rito, como o jornal descreveu. Tanto faz, está tudo errado do mesmo jeito. O Elon Musk vai devolver o X ao Brasil, pode ter certeza, se não nessa semana, na próxima. Ele vai pagar essa multa, se colocarem outros valores, ele vai pagar do mesmo jeito, terá um advogado constituído, um escritório constituído, as picuinhas serão resolvidas, porque ele é maior do que isso. E porque esses 22 milhões de brasileiros têm o direito à informação, à prestação de serviço, à defensoria pública, defesa civil, o corpo de bombeiros, os prefeitos, o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, quem quer ver o jogo de futebol, todo mundo tem direito à liberdade, como disse a Casa Branca, como Washington disse recentemente. A vitória de Alexandre de Moraes é daquelas que cabe numa expressão que já até se popularizou, né? É a vitória de Pirro, do rei Pirro. Aquele que conquista uma vitória, mas o custo dessa vitória é absolutamente insustentável. Eu acho que deve ser mais ou menos 280 a.C. Procurem lá. Procurem. Dali para frente houve a expansão, a ascensão do Império Romano. Procurem a história, vocês vão entender.